aspectos funcionais, um conselheiro ele precisa ser servo, ele precisa buscar conhecimento e ele tem que estar sempre pronto para se autoavaliar. Ainda que você tenha anos de organização, ainda que você tenha um currículo exemplar, ainda que na sua formação acadêmica, fora da embaixada, você seja uma pessoa com um status muito avançado, você precisa reconhecer que, enquanto conselheiro, você tem que estar sempre pronto para se autoavaliar, porque lidar com essa geração é algo muito difícil. E, às vezes, o problema nem sempre está na embaixada. De repente, o problema ele pode estar na gente, na nossa metodologia. E esse processo de autoavaliação, eu acho que ele é fundamental dentro desse requisito funcional. O conselheiro que se autoavalia, ele pode melhorar e muito, né, a qualidade, a funcionalidade da sua embaixada. E, por último, mas não menos importante, estão os requisitos espirituais. O embaixador, o conselheiro, ele precisa ter amor, conversão genuína e bom testemunho. Esses são requisitos fundamentais. Amor pelo embaixador, amor pela organização, amor pelas vidas, né? Conversão genuína. Não dá para a gente querer levar meninos à experiência da conversão se nós mesmos não tivemos essa experiência. E um bom testemunho, tanto para os de fora, como também para os de dentro. Não faz sentido conselheiros que dão mau testemunho para os meninos. E, às vezes, esse péssimo testemunho ele se manifesta em coisas como aquele conselheiro que está sempre proferindo palavras torpes. O menino está vendo isso. Isso é muito característico, né, do homem. Muitas vezes o homem, o militar, ele desenvolve esse tipo de comportamento no seu trabalho, no dia a dia, e, infelizmente, isso acaba também se tornando algo público dentro da embaixada. Um péssimo testemunho que a gente deveria rever. Também na questão da sexualidade. Conselheiros que têm dificuldades de lidar com essa questão da sexualidade do sexo oposto estão sempre fazendo piadas, fazendo referência aos seus relacionamentos afetivos. Isso é um péssimo testemunho que a gente dá para os meninos. Requisitos espirituais. O conselheiro ele tem que ser portador de um bom testemunho. Eu considero que essas aí são as características, os requisitos fundamentais, morais, funcionais e espirituais que todo conselheiro deve ter. É um desafio, né? Mas que pode se tornar uma realidade com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Seguindo, falamos sobre os requisitos e agora quais são os tipos de conselheiro que o nosso manual apresenta. Se você olhar o manual mais antigo, ele vai sempre lembrar os 3 tipos de conselheiro. O manual da capa azul, a bandeira, ele fala do conselheiro desleixado, do autocrático e do democrático. E essa explanação, esse parágrafo na nossa literatura, parece ser suficiente para poder explicar os diferentes tipos de conselheiro. Esse é um dos motivos que a gente tem lutado pela renovação das nossas literaturas. Porque quando a gente olha para a nossa organização hoje, a gente precisa concordar que existem muitos outros tipos de conselheiro. Atualmente, a gente deveria classificar os tipos de conselheiros não apenas considerando o conselheiro desleixado, aquele que deixa mais as coisas correrem soltas, o autocrático, né, aquele que está sempre ali de uma maneira muito mais autoritária, conduzindo as coisas, sempre centralizadas nele, ou o democrático, que delega, né, para toda a embaixada para participar. A grande verdade é que quando a gente pensa os diferentes tipos de conselheiros, isso exige de nós uma classificação mais ampla, considerando também a questão de gênero. Por isso que eu coloquei aí a foto da Carolzinha. A Carol ela é conselheira, né, de Teresópolis. Atualmente, ela tem sido muito útil no comando do acampamento com os meninos do Aquário. E isso foi uma tacada muito interessante nossa da organização, considerando que essa garotada de 9 anos de idade chega no sítio pela primeira vez e sente a falta da mãe, né?
A maioria dos meninos que dão trabalho com essa questão da saudade e do choro esbarram nessa faixa etária. E a Carol, ela é uma conselheira e consegue transmitir essa referência materna. Nesse ano aí, ela acampou com os meus dois filhos, o Azaf e o Andrei, estão aí na foto também. E aí, todas as vezes que eles choravam e sentiam lá a falta da mãe, a Carol, ela acabou assumindo aí essa função. Isso permitiu com que a gente criasse uma relação de amizade absurda, né? Além Sítio do Sossego. E aí, por isso, eu fiz questão de destacar ela aí nessa foto. Precisamos pensar o perfil do conselheiro na perspectiva de gênero. Nós temos um grande número de conselheiros homens, a maior parte, é claro, mas a gente precisa levar em consideração que, de uns tempos para cá, tem aumentado o número de mulheres que estão se formando e se capacitando para poder estar na linha de frente desse trabalho também. Então, é digno de nota o papel delas, né, a função delas, as características, e isso precisa ser algo evidente nas nossas literaturas, na nossa revista, no nosso manual. Um outro aspecto é a idade. Talvez antigamente a maior parte dos conselheiros eles já tinham uma idade mais madura, mais avançada. Hoje em dia, a gente tem percebido meninos muito novos ingressando como conselheiros da embaixada. E isso também é um aspecto que a gente precisa considerar. É o garoto que fez 18 anos, completou a idade, já está fazendo o curso e tem ali a responsabilidade de liderar um menino de 17. Então, o aspecto da idade também é algo que tem que estar presente, né, dentro das nossas formações. Tipos de conselheiros. Não é mais apenas o homem velho, maduro e casado. As nossas embaixadas agora elas estão recebendo conselheiras mulheres e elas estão recebendo conselheiros jovens, alguns muito jovens. Um outro aspecto que a gente deve considerar é posicionamento político, né? A primeira vez que eu dei essa palestra como perfil de conselheiro, a gente estava vivendo uma polarização política absurda na nossa sociedade. E eu até achei legal manter isso dentro da palestra, considerando que vocês estão aí em Brasília. E quando a gente fala do aspecto político, a gente precisa reconhecer que existem vários posicionamentos políticos dentro das nossas igrejas e envolvendo os nossos líderes. Então, isso deve ser algo que a gente precisa também pensar, refletir, trabalhar na formação dos nossos conselheiros. E, por último, a questão doutrinária, posicionamento doutrinário. Porque, embora nós sejamos uma denominação única, a Igreja Batista, por conta da sua forma de governo congregacional democrática, ela acaba recebendo influências doutrinárias e teológicas. Então, você vai encontrar batistas que defendem um ponto de vista arminiano, você vai encontrar batistas que defendem um ponto de vista calvinista. Isso, inclusive, dentro dos conselheiros de embaixador do rei. Tipos de conselheiros. A gente precisa pensar gênero, idade, posicionamento político e base doutrinária, porque são esses caras que vão estar, de certa maneira, orientando e influenciando aí as próximas gerações. Caminhando já para o final, o manual ele nos orienta também a falar sobre os desafios que os conselheiros enfrentam. E eu considero que, na maior parte, os desafios enfrentados pelos conselheiros eles podem ser classificados em quatro. O primeiro é a falta de preparo. Muitos conselheiros têm dificuldade de desenvolver o trabalho por falta de preparo, de preparação adequada, né? Alguns vão fazer o serviço ali de muito boa vontade, mas não passam por esse treinamento, não fazem um CICER. Alguns acham que fazer embaixada é só reunir os meninos para dar um estudo bíblico, não conhecem o nosso programa. Outros acham que fazer uma embaixada é só botar a galera na fila em ordem unida, levar para uma caminhada no morro. Outros pensam que embaixada é futebol. Então, um dos principais desafios é a falta de preparo. Quando o conselheiro ele se prepara, ele segue o nosso programa, a probabilidade de dar certo é muito grande, porque o programa dos embaixadores ele é bem didático, ele é bem orientado, né? E isso daí ajuda o desenvolvimento do trabalho. Um outro problema é a falta de ajuda.
Existem alguns que até querem fazer um trabalho, mas esbarram numa dificuldade, eles não conseguem encontrar ajuda, não conseguem encontrar ajuda nas suas associações, nas suas convenções, né? Eu tenho visitado todo ano o Acre, especificamente a região de Cruzeiro do Sul. O Acre ele é uma meia-lua. E aí a nossa convenção ela está muito estabelecida em Rio Branco, na capital. Só que Rio Branco é uma ponta, é uma extremidade do Acre. A outra extremidade, a outra ponta é Cruzeiro do Sul. E Cruzeiro do Sul, a maioria das igrejas batistas foram organizadas por missionários americanos, mas sem vínculo com a convenção, até mesmo por conta da distância. O acesso é muito longo e eles ficaram lá abandonados, ao ponto da gente ter pouquíssimas embaixadas funcionando. E as igrejas que têm embaixada, elas têm até dificuldade de dar desenvolvimento ao trabalho, porque é só ela. Ela não consegue fazer um congresso, ela não consegue fazer um conclave, porque não tem uma outra embaixada para convidar. Então, talvez a nossa realidade seja uma realidade muito boa, onde a gente tem associações fortes, convenções fortes, mas a grande verdade é que existem conselheiros que estão sofrendo por falta de ajuda. Eles não têm esse apoio. Às vezes a gente conversa com alguns líderes que eles demoraram a conseguir ter acesso de literatura para poder desenvolver o trabalho. Hoje, a gente tem aí a lojinha do ZR, outras convenções estão organizando também suas lojinhas. Eu recebi contato de pessoas de Pernambuco que estão criando loja dos embaixadores. Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma vasta possibilidade das pessoas adquirirem esse material, mas nem sempre foi assim. A falta de disciplina por conta dos meninos também é um problema que muitas vezes atrapalha o conselheiro a desenvolver. E eu encerro também dizendo que um dos grandes desafios é a falta de humildade, né? Tem muitos conselheiros que não potencializam o trabalho da embaixada porque falta neles humildade para poder reconhecer que eles precisam de ajuda. Eles precisam de uma outra pessoa para poder orientá-los aí num caminho melhor para seguir. São homens que querem estar sempre fazendo as coisas do seu jeito, não procuram uma ajuda, né, para poder avançar, e aí vão fazer sempre aquele trabalho ali na média, do mesmo jeito, da mesma forma, e vão perder aí a oportunidade de desenvolver melhor o seu trabalho. Todos esses desafios, uma vez identificados, eles podem servir, né, como forma da gente potencializar o trabalho. Basta que o cara busque preparo, busque ajuda, né, invista tempo de qualidade para poder disciplinar essa garotada, que às vezes elas vêm de um contexto completamente triste, sem referência familiar, sem pai, sem mãe. E aí o teu papel enquanto conselheiro vai ser muito importante para poder disciplinar o menino e a falta de humildade, né? E aí a única saída é a gente realmente reduzir, né? A entender que a própria palavra de Deus diz que a gente precisa fazer como Cristo, né? Reconhecer o outro superior a nós mesmos. Esse é o conceito de humildade. E estar sempre pronto para poder pedir ajuda para que o nosso trabalho ele possa ser potencializado. Encerro aí a minha palestra dizendo aí que quando a gente está sozinho, a gente até pode ir mais rápido, mas nem sempre a gente vai chegar mais longe, mais distante. Você, enquanto conselheiro, o curso aqui é só o começo, é só o começo. Mas você vai precisar, no decorrer de toda a sua jornada, reconhecer que tem hora que você precisa pedir ajuda. Não basta só você vir fazer esse curso e daqui para frente você não vai ter mais problema. Pelo contrário, sempre vai haver em algum lugar nesse Brasil ou em algum lugar aí em Brasília um conselheiro que está fazendo um trabalho legal, de excelência, e que você pode aprender alguma coisa com ele, né? Hoje, por conta dos livros, né, Vivendo o Compromisso, Vivendo os Cinco Ideais, eu tenho conhecido assim muitas regiões, eu tenho ido a muitos lugares e como eu tenho aprendido, né, com os conselheiros, como eu tenho aprendido. Eu aprendi em Brasília com um cara chamado Wellington, né, que é possível você ser um conselheiro e um missionário sem que você fale nada. Quando esse cara foi lá e pintou aquela fachada, né? Imagina quantas pessoas que passam, olham para aqueles muros
e de alguma maneira não são impactadas sem que ele precise falar nada. Eu aprendo com o conselheiro Rodrigo, que já deu palestra ou ainda vai dar palestra, sobre a importância, né, de você investir nos pais dos meninos. Tem muitas embaixadas que funcionam sem relação nenhuma com os pais. O Rodrigo ele faz um acampamento lá de pais e filhos na embaixada dele, que é algo assim impactante. É uma oportunidade de você, além de ganhar o menino, investir também no pai. Hoje em dia a gente tem uma masculinidade em crise e a gente às vezes esquece que a embaixada ela pode ser uma ponte para poder levar o evangelho de certa maneira aos pais desses meninos, né? Eu aprendo aí com o incansável Jairo todos os dias, alguém que ama a organização e por conta disso tem sido aí uma diferença nos homens, porque tem muitos aí que reclamam, né, do cenário, mas não fazem nada para mudar o cenário. Eu mesmo, em alguns momentos, eu me desanimei, me entristeci quando a gente olha para a nossa estrutura denominacional, em alguns aspectos, mas aí tu olha para um cara como o Jairo e vê que a gente precisa refletir sobre qual é a nossa responsabilidade na desordem que a gente se queixa. E ele tem sido um cara incansável, né? Que tem feito a diferença no nosso contexto denominacional e tem aberto várias portas para a Organização Embaixadores do Rei. O que que eu quero dizer com isso? Que sempre vai haver alguém que sabe algo diferente de você, que sabe mais do que você e que você pode pedir ajuda. Porque quando você pede ajuda, você está potencializando a tua liderança e você está potencializando também o trabalho da sua embaixada, né? Que Deus ele possa abençoar vocês aí e que essas palavras, né, elas sirvam de alguma maneira para poder contribuir na formação, né, do teu perfil de conselheiro, né? Wellington, obrigado pelo convite e eu espero que de alguma forma isso daí possa ter contribuído na formação dessa nova turma. Amém e amém. Surpresa boa, né? Que a cada palestra a gente consegue, a gente pensa que não pode melhorar, né, pessoal? Mas vem melhorando e Deus tem sido bom com essa turma. Nós costumamos abrir para perguntas, né? E a exemplo dos outros palestrantes, eu vou anotando aqui as minhas mas a prioridade é para os cursistas, porque aí depois eu posso mandar para o pastor Tony no WhatsApp. Então eu abro para os cursistas aqui e se até o nosso horário limite ainda tiver tempo, eu faço as minhas perguntas no final. Alguém, alguma pergunta? Ou pode abrir o microfone ou se manifestar para a gente abrir uma fila. Pergunta, comentário, o momento é esse. O Edson fez um comentário aqui. Fala perfeita, parabéns, realidade plena. Amém, amém, Pastor Edson. Deus continue abençoando a todos nós. Mais alguém, se o pessoal estiver pensando, então vou adiantando as minhas colocações e perguntas aqui, Pastor Tumi. Geralmente eu começo a falar e o pessoal vai criando coragem aí, mas vamos lá. É, por muitas vezes, nesses anos ou décadas aí também com o trabalho com o embaixador do rei, eu sei que não parece, né, mas já, já são mais de 20 anos como conselheiro, eu escuto a seguinte frase: por algumas vezes, a embaixada é reflexo do seu conselheiro. E durante a fala do pastor, percebemos algumas situações positivas e negativas que chegam e refletem essa frase, que as embaixadas são reflexos do seu conselheiro. A minha pergunta é: todos os homens e mulheres da igreja têm o perfil para ser conselheiro ou não? Ou alguns têm essa, não sei qual é a palavra certa, se é vocação para trabalhar com embaixadores do rei, e outros não, ou podem se moldar, podem.
entrar no perfil para conselheiros? Essa é a primeira pergunta. Aí deixar o pastor responder, depois eu complemento. Então, na minha opinião, eu acho que qualquer pessoa ela pode ser moldada e se transformar um conselheiro, né? Qual é a justificativa, né, para essa minha resposta? Quando a gente fala do conselheiro do embaixador do rei, ele, ele, ele é um facilitador, né? Ele é uma pessoa que vai estar ali orientando, guiando aquele menino. E nem sempre, dentro de uma embaixada, ele vai ter um papel ali de protagonismo nesse processo. Hoje em dia, a gente tem embaixadas que têm muitos conselheiros, e alguns têm um papel de maior protagonismo e outros trabalham mais nos bastidores, né? Então, considerando isso, entendendo que esse papel de orientar, de guiar, é, deve ser uma característica do cristão, todos nós fomos chamados para fazer discípulos, então eu acho que uma pessoa que tem um interesse, ela pode ser moldada, ela pode se transformar em um conselheiro de embaixador do rei. Mas volto a dizer, talvez ele não vai ser entre aspas, né, o protagonista dentro dessa embaixada. Às vezes você vê uma embaixada que tem um grupo, um colegiado de 4 conselheiros, um trabalha muito mais ali na frente e os outros são mais nos bastidores, dando apoio, dando suporte, às vezes fazendo treinamento em alguma área específica. Então, considerando isso, eu acho que sim, né? Porque discipular pessoas, guiar pessoas, orientar pessoas, isso é o papel do cristão. Então, desde que a pessoa ela se sinta chamada para isso e ela se prepare, eu acho que ela consegue sim desenvolver um papel de conselheiro, ajudar em alguma área, seja num acampamento, né? Seja numa cantina, seja nos esportes. Eu acho que dá sim para uma pessoa se moldar e se transformar num conselheiro de embaixador do rei.